Oi, pessoal. Nós estamos num momento na vida do Brasil em que a política deixou de ser uma disputa sobre quem exerce o poder para ser uma disputa muito mais existencial, que é uma disputa sobre como se exerce o poder, de maneira democrática ou de maneira tirânica. Nós estamos vendo o governo Lula, infelizmente, usando a tragédia do Rio Grande do Sul, não só para se promover, mas para censurar, para aumentar o seu poder tirânico, que é o poder do corruptariado brasileiro como um todo, do qual o governo Lula faz parte. Então, para entender isso, nós precisamos ir ao terreno dos valores, terreno dos princípios, para reconstruir, primeiro na nossa cabeça e depois na realidade, o Brasil como um sistema democrático. Nós precisamos entender por que o poder está sendo exercido de maneira tirânica e como isso pode ser diferente. A proposta de estudar isso é a proposta da Academia Folha Política, é a proposta do meu curso de Logopolítica, que está lá na Academia, é a proposta do programa semanal Agenda 2030, que também faz parte exclusivamente agora da Academia, é a proposta do curso sobre juristocracia e outras iniciativas que estão nesse espaço. Por isso, eu queria te convidar para fazer parte desse projeto com um adicional, que é uma promoção especial que nós estamos oferecendo a partir de hoje. É a promoção Povo versus Tirania. Promoção Povo versus Tirania para acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 344 por ano. Anuidade R$ 344, ou seja, menos de R$ 1 por dia, para ter acesso a todo esse conteúdo, que não é apenas um conteúdo passivo, é um conteúdo de trabalho, é um conteúdo de um projeto, onde quem está ali pode fazer parte. Um projeto de reconstrução, um projeto de refundação das ideias básicas do nosso país. Então, é isso que eu queria oferecer a partir de hoje, promoção Povo versus Tirania. Com isso, você terá acesso a todas essas iniciativas exclusivas da Academia. Você ajuda a manter também a presença nas redes sociais, ajuda a fazer os cortes, esses recortes e vídeos que a gente publica no meu canal. Todo esse trabalho, além da live aberta, do código-fonte, tudo isso é viabilizado pela participação na Academia Folha Política. Então, é isso que eu queria deixar aqui como uma sugestão, como um convite, como um chamamento para a gente se juntar nesse projeto. Quem quiser integrar esse projeto, essa aventura, essa mudança de mentalidade, essa conscientização e essa ação, é só clicar aqui nos links que estão na descrição, que estão aqui junto desse vídeo, tá bom? É isso, obrigado. O Irã, a República Islâmica do Irã, tem claramente uma coisa que se chama Grand Strategy, em inglês, e que, claro, a gente pode traduzir ao pé da letra como grande estratégia, em português, mas em português fica parecendo até que é um elogio, tem uma grande estratégia, né? E o Grand Strategy do inglês virou um pouco um termo técnico para falar de uma estratégia de longo prazo de um país, de como ele quer se situar no mundo e se projetar e se afirmar no mundo. Claro que toda estratégia é necessariamente de longo prazo. Se não é de longo prazo, não é estratégia. Mas a Grand Strategy ficou associada à estratégia de um país, de uma nação, de uma entidade política, através do tempo, né? Através do tempo. E o Irã claramente tem uma estratégia desse tipo desde a Revolução Iraniana de 1979, que acabou com o governo do Shah, o governo monárquico, pró-ocidental, e pró-Israel, inclusive, reconhecia Israel, do Shah Reza Pahlavi, e estabeleceu o regime dos ayatolás, né?
Depois a gente vai ver rapidamente aqui como é o esquema digamos assim, do organograma do poder no Irã, mas um regime onde existe um soberano, que é o líder supremo, foi durante os primeiros 10 anos o Ayatollah Khomeini, ou Khomeini, até sua morte, e desde então, desde 89, se não me engano, é o Ayatollah Khamenei, ou Khamenei, né? Vamos falar Khamenei, fica mais fácil, mas parece que a pronúncia é algo assim como Khamenei. Esses ayatollahs desenvolveram, estabeleceram todo um esquema de poder, todo um esquema de implementação e desenvolvimento da sua revolução no Irã, com todas as características de um projeto de muito longo prazo, ou seja, sem prazo, né? Um projeto de consolidação do seu poder no Irã, um projeto de construção de um poder projetado a toda a região do Oriente Médio, de um poder projetado a todo o mundo islâmico e, em última análise, de um poder estendido a todo o mundo. Essa é a grande estratégia do Irã, ou melhor, esse é o espaço onde se desenvolve essa grande estratégia, essa grand strategy do Irã. Lembrando que essa forma do Irã, a República Islâmica do Irã, é proveniente de uma revolução, não é uma revolução apenas no sentido assim mais corriqueiro de uma mudança brusca de política, não. Foi realmente um processo revolucionário, de inspiração nas revoluções que abalaram o século XX, sobretudo a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. Esse o tipo de revolução no qual se inscreve a Revolução Iraniana. É uma revolução que visa assim, uma mudança de poder, né? Como eu falei aqui, uma mudança de quem exerce o poder, mas não para aí. Por isso que a mudança que está acontecendo no mundo todo, na verdade, é uma mudança, de certa forma, revolucionária, porque o que está mudando, inclusive nos países democráticos, não é apenas o nome de quem exerce o poder em cada país, é a maneira de exercício do poder, é o tipo de relação entre Estado e sociedade. Então, quando você tem um movimento, geralmente violento, que muda o nome de quem exerce o poder, mas muda a maneira de exercício do poder, concentrando esse poder, né? E geralmente submetendo uma sociedade a uma nova maneira de viver, a uma nova maneira de pensar, aí você tem um processo revolucionário, né? E isso é o que realmente caracteriza o processo revolucionário, inclusive a partir do que nos ensinava o professor Olavo de Carvalho. E a Revolução Iraniana é claramente isso, né? Muda o poder, muda a estrutura do país, a estrutura pela qual o Estado se relaciona e, no caso, oprime a sociedade, muda a maneira de viver das pessoas, impõe uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, com violência, né? E outra característica normal das revoluções se tem uma pretensão de se expandir pelo mundo, né? Isso é característico, talvez, de todas as revoluções da era moderna, desde a própria Revolução Francesa, né? Uma ideia de, olha, vamos exportar um novo modelo, né? Mas, sobretudo, no século XX, né? Claro. E todas as revoluções de origem marxista, ou submarxista, eu acho que a Revolução Iraniana ela é talvez submarxista, elas têm esse desejo de um poder mundial. Talvez seja isso, inclusive, o que aproxima tanto o processo da Revolução Iraniana aos processos de Revolução Chinesa, né, que está se desdobrando até hoje. Nós temos hoje na China um partido comunista oriundo de uma revolução chinesa que não acabou, né? A revolução continua
e cada vez mais está exportando o seu modelo. E essa revolução russa zumbi, né, que assim saiu do túmulo com Putin e anda aí pelo mundo assombrando as pessoas, de mãos dadas com a Revolução Chinesa. Então, existe uma irmandade profunda desses três seres revolucionários, China, Rússia e Irã, hoje, justamente por serem revolucionários, por quererem dar uma nova forma ao mundo, e darem uma nova forma às suas sociedades, e darem uma nova forma ao ser humano, né? Putin, não sei, que às vezes quer dar uma nova forma ao ser humano, quer sair matando gente, mas o Irã e a China não é que sejam mais bonzinhos, mas têm uma pretensão realmente de dar uma nova forma ao ser humano. A China baseada no marxismo, tá? E o Irã baseado no islamismo. Mas há uma comunidade bastante grande entre elas, por isso é que se entendem tão bem, né? E as revoluções costumam ser estratégicas, elas costumam pensar no longo prazo, porque elas pensam a fundo, pensam a sociedade a fundo, pensam o ser humano a fundo, querem fazer mudanças que dependem de muito tempo, mudanças que cortam contra a fibra da natureza humana, mas não se importam justamente, mas né, às vezes você leva tempo para cortar contra a fibra da natureza humana. E é isso que elas fazem. Mas o Irã, portanto, tem desde o começo essa vocação revolucionária e essa ideia de ter uma estratégia de longuíssimo prazo, né? Não vamos entrar aqui em todos os detalhes, mas o certo é que o Irã, mais ou menos a partir do ano 2000, onde tanta coisa começa a mudar no mundo, ele começa a se sentir mais confortável, né, na implementação de uma estratégia de domínio, né, e justamente começa a se associar a outros movimentos revolucionários, como o caso da China, ou o que eu chamei então a Revolução Zumbi do Putin, que começam mais ou menos nesse momento. Que não, a Revolução Chinesa, claro, não começa nesse momento, mas a afirmação de uma projeção global da China, aparentemente pacífica, começa mais ou menos aí no ano 2000. Você pode datar especificamente do ano 2000 uma nova fase da Revolução Chinesa, com a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, que significa um pouco, então, a inserção da China no mundo ocidental, né? E o que vem acontecendo desde então não é a China se tornando mais parecida com o Ocidente, como se achava então, mas o Ocidente se tornando mais parecido com a China. Ano 2000 também é a eleição do Vladimir Putin, né? Então você tem aí um novo cenário internacional, e o Irã, depois você tem o 11 de setembro, todo o enfraquecimento dos Estados Unidos no Iraque. O Irã começa então a se programar dentro dos mesmos objetivos, mas, né, com novos instrumentos, com novas ambições, com novas ambições não, continuam sendo as mesmas, mas com novos espaços de atuação. Então, o Irã, desde o começo praticamente da sua vida revolucionária, em 1979, começa um programa nuclear, né? Começa um programa nuclear para fins bélicos, né? Isso mais ou menos documentado aí, embora não 100%, porque muita coisa é secreta, mas vem surgindo muita coisa mostrando essa evolução de um programa nuclear no Irã, que praticamente ninguém mais discute, e que levou a um avanço muito grande do Irã rumo à posse de armas atômicas, né? Isso se acelera bastante aí nesse começo de anos 2000, né, em cooperação não só com esses dois grandes atores, China e Rússia, de maneiras diferentes, mas em cooperação com eles, assim como também com outro país desse eixo, um país mais secundário desse eixo, que é a Coreia do Norte, mas que também desenvolve um programa nuclear paralelo. Paralelo não, né? Enfim, programa nuclear agressivo. Então, várias circunstâncias dão ao Irã a possibilidade de avançar nessa linha, né? E
o Irã encontra um ambiente ainda mais favorável a partir da eleição de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos. Barack Obama introduz uma política de indiferença frente aos valores, né? Ele deixa de ser um presidente que está preocupado em defender a liberdade no mundo e de usar o poder americano para defender a liberdade, né? Em muitos casos parece ser um presidente, inclusive interessado em diminuir o poder americano e aumentar o poder de países totalitários, entre eles o Irã. O certo é que durante o governo Obama, entre 2008, 2009 e 2016, que durante esses 8 anos, que a China realmente vai se tornar uma superpotência ascendente, onde Putin se consolida com todos os seus métodos tirânicos como uma espécie de neo-União Soviética com grande capacidade de fazer o mal, né? E o Irã também se consolida nesse período. Motivações e tal, não cabe discutir aqui, mas o certo é que isso aconteceu, e isso tomou a forma, no caso do Irã, do acordo nuclear dos Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos com o Irã durante o governo Obama, que reconhecia basicamente que o Irã tem o direito de ter o armamento nuclear, a partir de uma desculpa de, olha, não queremos evitar que o Irã tenha armamento nuclear, mas no fundo o acordo assinado em 2015 pelo Obama, as outras potências do Conselho de Segurança e o Irã, mais liderado, né, e desejado pelo Obama, é um acordo que diz, olha, Irã, você disfarça aí durante alguns anos e a partir de 2030 você pode ter a bomba atômica. Né? Mais ou menos é isso em que o acordo consistia. Consistia em, como se diz, auditoria, né, do programa nuclear iraniano, feito pela Agência Internacional de Energia Atômica, com várias facilidades assim, para o Irã, né? Energia Atômica, a associação, Agência de Energia Atômica, quero visitar tal lugar, tal fábrica, não pode, essa aqui, visita outra, né? Inspeções, né? Mas um regime de inspeções, né, que causava algum problema para o Irã, sem, no entanto, acabar com o programa nuclear iraniano, né, e, de toda forma, venceria em 2030, né, quando, a partir de então, não tem mais inspeção, não tem nada, e o Irã está, na prática, livre para fazer sua arma atômica. Foi um excelente negócio para o Irã. Em troca disso, as sanções foram levantadas, que existiam antes contra o Irã, então, no fundo, devolveram bilhões de dólares ao Irã, que estavam congelados, Estados Unidos, devolveram, não falaram nada sobre os mísseis, né, programas, o Irã, além de programa nuclear, para desenvolver material atômico, tem programa de mísseis para levar esse material atômico, para enviar, né, como diria o Itamaraty agora hoje, para fazer o envio desse material atômico a outros países, né, principalmente Israel, né, provavelmente, mas a qualquer país no alcance desses mísseis, e além disso, não continha nada a respeito da limitação do papel do Irã no terrorismo regional. Então, nesse momento se configura o seguinte, o Irã está diplomaticamente confortável, está dentro, aceito pela comunidade internacional, né, como parceiro legítimo, ao mesmo tempo em que ele tem um programa nuclear, em alguns casos fica meio parado por causa das inspeções da agência internacional, em outros continua normalmente na medida em que eles conseguem disfarçar isso, né? E em 2018, o Serviço Secreto Israelense conseguiu tirar do Irã uma imensa quantidade de documentos que provavam que, mesmo após a assinatura do acordo, o Irã continuava desenvolvendo toda uma série de atividades que, em tese, eram proibidas pelo acordo. Então, ele continua com o programa nuclear, continua com o programa de mísseis, né, e continua cada vez mais atuando
através dos chamados proxies, dos agentes aí intermediários, exportando terrorismo e passando a controlar de uma maneira ou de outra outros países da região, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço!